Boa noite, senhores. Estamos aqui para mais uma leitura bíblica e voltamos, hein? Voltamos. Agora voltamos para ficar, voltamos a fazer leituras bíblicas todos os dias, custe o que custar. Vamos estar todos os dias aqui postando leituras bíblicas para o canal, beleza? Voltamos. Que felicidade, bom demais. É bom estar de volta. É muito legal estar com vocês aqui, fazer a leitura bíblica, ler junto com vocês. Vamos ler. Fazer a leitura bíblica de Hebreus. Eu tô querendo ver Hebreus aqui. Vou pegar um. Na real, vamos de Gálatas. Vamos nos manter firmes na liberdade? Vamos. Aproveitar que eu tô muito tempo sem fazer. Vamos voltar com força. Vamos ler aqui então. Gálatas capítulo 5. Vai ser do 5 até o 6. Vamos ler um capítulo inteiro. Só para voltar com força. Naquela força que nós estávamos. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isso mais uma vez para que qualquer homem que deixar que os circuncidem, qualquer homem que deixar que o circuncidem, esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Então, tipo assim, se você não é circuncidado e se deixar que um judeu te circuncide, você é obrigado a seguir toda a lei. Se você não segue a lei, vai dar merda. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Então, se você só quer que Deus esteja junto contigo porque você segue a lei ou porque você segue os mandamentos, esqueça disso. Cristo não está em leis. Cara, a presença de Cristo não está nas leis. Você cumpre as leis depois que você está em Cristo, por causa que você faz boas obras, né? Você nem faz por ser lei, você faz porque é uma boa obra. É essa que é a diferença, rapaziada, do cristão para o judeu. O judeu faz por obrigação, o cristão faz porque gosta. O cristão faz porque isso te aproxima ele de Cristo. O cristão faz porque é a coisa correta a se fazer. É fazer o certo porque é certo, não porque tem que fazer, não porque é obrigado a fazer, mas porque é correto, porque é certo. Beleza. Então, vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Então, se você quer que Deus só te aceite porque você obedece à lei, cara, não espere por isso. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará, e é isso o que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. Pois, quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento, fermenta toda a massa. Exatamente, um pouquinho de influência errada já atrapalha a sua vida inteira. Por isso deve se afastar das pessoas que te levam para o caminho errado. É claro que quem os convenceu não foi Deus que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento, fermenta toda a massa. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que eu sou perseguido? Então, assim, olha que loucura, vamos voltar um pouco mais para trás que ele fala aqui. E também tenho certeza que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Seja ele demônio, seja ele um falso profeta, seja ele um falso pastor, um falso padre, um falso mestre que está te ensinando coisas que nem ele entende, está te ensinando sobre leis que nem ele cumpre, ele está falando para você fazer as coisas que nem ele está fazendo, ele tá te apresentando tudo. Ele te apresenta todos os mistérios, ele quer solucionar tudo, mas ele não te apresenta o mais importante, que é Cristo. Ele não fala, você tem que se arrepender, irmão. Você está em pecado, você tem que se arrepender, porque a única pessoa que salva é Cristo. E você tem que as coisas que você vai fazer depois é quando você estiver em Cristo e tiver recebido a graça. E você vai fazer as coisas boas porque você vai agradar a Cristo. E para seguir a Cristo verdadeiramente, você deve fazer das obras. Mas fazer porque é certo, sentir no coração, fazer porque se sente no espírito que é o correto. Sentir amor fazendo isso. E não fazer porque é lei, não fazer porque você é obrigado. Entendeu? Pega essa aí.
mas eu ainda tenho certeza em vocês. A nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa, e também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que eu sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. Então aqui tinha pessoas mentindo sobre Paulo, falando que Paulo pregava sobre circuncisão, sendo que Paulo é bem claro aqui, ó. Se fosse verdade que eu pregasse sobre circuncisão, por que me perseguiriam, né? Se eu estivesse falando que eles querem escutar, por que eles iam me perseguir? Não, eles estão me perseguindo porque eu falo que eles não querem escutar, que não é necessário ter circuncisão, que não é necessário seguir que não é necessário estar debaixo da lei, é necessário você receber a graça, e através disso você fazer de boas obras por causa do seu Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai estar atuando em você, no seu coração, dentro do seu corpo. É por isso que você vai fazer de boas obras. Não porque você é obrigado a fazer de boas obras. Não. Você vai fazer porque você sabe que é o certo. Porque você ama, você sente amor, você sente perdão. E você quer fazer boas obras. E não por causa de lei. Não. Não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. Aquele que quer que Deus o aceite por causa da lei, esse será, provavelmente, quando chegar nos céus, ele vai bater a porta e Deus vai falar: não te conheço. Não te conheço. Tá. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que eu sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz não causaria dificuldade para ninguém. E quanto a esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrassem de uma vez. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Então, assim, não é porque vocês foram chamados para serem livres quando vocês estão em Cristo, vocês não estão mais debaixo da lei, vocês são livres agora. Vocês não estão debaixo de lei nenhuma, vocês estão livres. Mas não é porque você recebeu a liberdade que você escolheu o caminho errado. Porque quando você escolhe o caminho errado tendo a liberdade, você sai de Cristo. Então quando você está em Cristo e você recebe a liberdade, essa é a hora que você vai fazer das boas obras, porque você sabe que é a coisa boa se fazer, é a coisa certa. Porque você ama fazer as boas obras para agradar a Deus. Você ama, você sente prazer nisso. E não porque é uma lei. Não é porque você é obrigado, é porque você gosta de fazer. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Que o amor é o amor ao próximo, é gostar de estar fazendo as boas obras, é gostar, é fazer porque é certo, fazer porque você ama, fazer porque você quer ajudar o próximo, porque você ama o seu semelhante. Por isso que você vai fazer das boas obras, para servir o seu irmão. Pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Então, amar o próximo como a você mesmo, e você vai seguir todos os mandamentos. Por quê? Porque você ama tanto o próximo como a tu mesmo, que tudo aquilo que tu quer de bom para você, tu quer de bom para o próximo também. Então, isso vai ajudar o próximo pensando em si mesmo, pensando em você, pensando se fosse você, sua mãe, sua avó. Então, você vai estar trabalhando sempre ali, ó, nessa parte do sentir do espírito, sentir seu espírito te levando para esse caminho de faça que é a coisa correta a se fazer, é a coisa certa. Mas, se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então, cuidado para não acabarem se matando. O Espírito de Deus é a natureza humana. Vamos pegar isso aqui porque é interessante, ó. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Porque somos guiados pelo Espírito de Deus, que vai nos levar a fazer coisas boas por serem boas e não por serem leis, não por serem regras, porque é a coisa boa e você quer fazer o que é bom, porque você sente no seu espírito que fazer o que é bom vai te preencher, sente no seu espírito que fazer o que é bom vai te aproximar de Deus, porque você sabe que é a coisa certa e coisa boa a se fazer, é servir, estar aqui para ser servo, é estar aqui para ajudar, para estender a mão, para perdoar, para pedir perdão, para amar, para ajudar, para fazer caridade, você está aqui no mundo para servir, irmão, para
para ajoelhar e amarrar o tênis da idosa, para ajudar a idosa a atravessar a rua. É isso, é fazer porque você quer servir, você quer ajudar as pessoas, cara. Você pensa mais no próximo do que em si mesmo. Tu quer servir, tu quer ajudar. Amar o próximo como a si mesmo. É isso aí. Tá. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Bebedeira, adoração de ídolo, impureza, imoralidade sexual, inimizades, feitiçarias, as brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, inveja, bebedeira, farra. Tudo isso vai te afastar do reino de Deus. Tudo isso, então se afaste disso, porra. Se afaste porque é o incorreto, tá errado. Perdão, peço desculpa por xingar. Mas se afaste porque está errado, está incorreto. Não faça, não vá para perto desse tipo de coisa. Se afaste o máximo. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe a lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas. Não, crucificaram a natureza humana delas junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Crucificaram junto com quem? Junto com Cristo na cruz. Seus desejos obscuros, seus feitiços, seus desejos malignos, essas coisas estranhas que você sente, eles foram destruídos pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo. Ele vem e destrói. E você não sente mais vontade nem prazer de fazer esse tipo de coisa. Seu prazer agora é o contrário, porque Deus está te dando o dom para você poder estar abrindo mão desses pecados. Ele está te ajudando, está te dando a capacidade de você negar. Agora você é livre. Por causa de quem? Por causa de Cristo. E agora você tem a capacidade de fazer o que é bom e não escolher fazer o que é errado. Porque você tem prazer agora em fazer o que é bom e não mais em fazer o que é errado. Você tem nojo do errado, você tem nojo, você sente repulsa. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros, beleza? Então é isso, rapaziada. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo aí. Uma ótima noite de sono para todos. Muito obrigado aí pela presença de todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. E que o amor de Cristo que nos une, permaneça nos unindo aqui nessas leituras bíblicas, beleza? Fique com Deus aí. Minha honra. Mais um dia, rapaziada. Voltamos com tudo, hein? Vai tomando. É nóis. Viva Jesus Cristo. Faça aquilo que é certo porque é certo e não porque você está seguindo lei, tá bom? Porque agora você tem um Espírito Santo dentro de você, que é algo belo, lindo, que te preenche, que te dá amor, e só ele é necessário agora para poder você se sentir preenchido. Você não sente mais prazer e nem vontade de fazer esse outro tipo de coisa, porque esses dois tipos de coisas não tem mais significado na sua vida, virou lixo, virou nada, beleza? Assim como o diabo é, nada, é um lixo, fracassado, está debaixo dos nossos pés, porque nós temos Cristo Jesus nos nossos corações e segundo Colossenses 2,15 diz que Jesus Cristo os expôs publicamente e triunfou sobre eles na cruz, beleza? Então, se nós estamos com Cristo Jesus na cruz e crucificamos também nossos desejos, nossas vontades carnais, aquilo que é da carne, aquilo que é da natureza humana, se nós crucificamos tudo isso na cruz junto com Jesus Cristo, então estamos também nesse galardão, né? Nessa recompensa de Cristo ter morrido na cruz. E nós também jogamos lá a nossa carne na cruz também, beleza? Então vivemos do Espírito e destruiremos todos os demônios. Tamo junto, rapaziada.